Olá, meus amigos queridos, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, que Deus esteja olhando, abençoando, protegendo, cuidando de cada um de vocês, de cada um de nós. E vamos iniciar com a nossa oração, aquela que Deus deixou e seu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra e no céu. O pão de cada dia, que não nos falte, que seja feita a vossa vontade. E não a minha, meu Deus, porque és tu que sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu creia que não é. Cuide de nós no dia de hoje, olhe por nós, que tenhamos o alimento diário, não só o do pão que alimenta o corpo, mas também o alimento que alimenta a alma, o espírito, que é eterno, que é para sempre, que é imortal. Cuida de nós, Deus Pai. Livrai-nos das tentações, pois somos aptos a sempre nos deixar a levar por elas. Livra-nos do mal, não só do mal que vem de fora, mas principalmente daquele mal que está incrustado dentro de nós mesmos. Que assim seja, com a graça de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós estamos no item das preces na hora de dormir. Nós já sabemos, pelos vários estudos que fazemos, fazemos e iremos fazer com a graça de Deus, que na hora que o sono chega e o corpo desliga ali, o nosso espírito, se solta parcialmente e vai ter com os afins, com aquilo tudo que vivenciamos durante o dia, com as nossas sintonias. Ou vamos para algum lugar de aprendizado, ou vamos para algum lugar onde podemos auxiliar, ajudar e aprender ao mesmo tempo. Ou vamos estar com aqueles amigos que nos cobram por coisas que fizemos e não lembramos, aí chamamos de pesadelo. Ou vamos estar com aqueles que sintonizam com as atitudes que nós tivemos durante o dia. Como eu agi com o próximo, como eu falei com os que estavam próximos de mim. Tudo isso nos faz sintonizar com espíritos afins, desencarnados, e que por vezes, na hora do sono, nos encontramos. Então vamos ver o que nos traz o Evangelho nesse item de preces, coletânea de preces, no item 38, na hora de dormir, instrução preliminar. O sono é o repouso do corpo. O espírito, porém, não tem necessidade de repouso. Enquanto os nossos sentidos físicos estão adormecidos, a alma se liberta em parte da matéria e assume o domínio de suas capacidades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e das forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade do dia anterior, o espírito vai fortalecer-se entre outros espíritos.
As ideias que encontra ao despertar em forma de intuição, ele as obtém do que vê, do que ouve e dos conselhos que lhe são dados. Equivale ao retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, como um prisioneiro momentaneamente libertado. Mas, tal como acontece a um prisioneiro perverso, acontece o mesmo ao espírito que nem sempre aproveita esses momentos de liberdade para o seu adiantamento. Se tem maus instintos, ao invés de procurar a companhia dos bons espíritos, procura dos maus, seus semelhantes, e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas más tendências. Que aquele que esteja consciente desta verdade eleve seu pensamento a Deus no momento em que sentir a aproximação do sono. Que peça conselhos aos bons espíritos e àqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que lhe possa juntar-se a eles no curto intervalo que lhe é concedido e, ao despertar, ele se sentirá mais forte contra o mal, com mais coragem contra as infelicidades. Então, meus amigos, sempre fazer a oração ao dormirmos, sempre nos esforçarmos durante o dia para agirmos no bem, para que assim consigamos estar com os bons espíritos. Será bem mais fácil de nos encontrarmos com eles se fizermos o bem e agirmos no bem. E com eles vamos aprender ou trabalhar, se é que assim é possível. Cada um, de acordo com a sua evolução, conseguirá estar com aqueles que estão lá para nos dar a mão e dizer: siga avante, vamos! E fazer essa oração quando o sono se aproximar. Não só para que tenhamos bons sonhos, mas para nós espíritas, para que tenhamos bons encontros. O próximo item, ou não, primeiro a prece da hora de dormir. Minha alma vai se encontrar por instantes com outros espíritos, que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que ao despertar eu conserve uma durável e salutar impressão desse convívio. Simples assim. Ou simplesmente: Deus Pai, esteja comigo nesse momento em que o sono se aproxima, que eu seja um bom instrumento de trabalho no lado espiritual, ou que eu seja um aprendiz que tenha a dádiva de estar aprendendo com os amigos que possam me ensinar, né? Agora sim, na previsão da morte próxima, instrução preliminar, a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida em direção à sua destinação futura ajudam o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, muitas vezes, a vida corporal ainda não se extinguiu completamente e a alma impaciente já empreendeu seu voo em direção à imensidade. Para o homem que, ao contrário, concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços estão mais presos, a separação é dolorosa, demorada, e o despertar no além-túmulo é cheio de problemas e de ansiedade. Aqui, meus amigos, nessa previsão da morte próxima, nós, como espíritas e estudantes que somos da doutrina, vemos o quanto nos dias em que tínhamos a psicofonia, quantos amigos, quantos irmãos
vinham ali ainda apegados aos seus bens materiais, às suas coisas físicas, não só aos parentes, que não deixa de ser material, mas principalmente aos seus bens, e o quanto isso faz mal na hora do desencarne, na lucidez depois que se vê como desencarnado, na aceitação de que a vida é um vai e vem entre várias encarnações. Então, é preciso que tenhamos e que levemos adiante esse conhecimento desse desligamento, né? No Missionários da Luz, de André Luiz Chico Xavier, ele trata, né, de processos de desencarne, coloca ali algumas situações difíceis, quando a pessoa está ali para desencarnar, e também do reencarne. O caso de Segismundo, que ficou tão marcado para mim, de toda a preparação que se tem, de tudo, como tem amigos espirituais ali envolvidos num processo de reencarnação e torcendo para que tudo dê certo e conversando, ensinando esse espírito que tenha confiança, porque é assim que é essa certeza de reencarnar, desencarnar, e que aproveitemos esse espaço de tempo aqui para aprendermos, né? Então vamos ver a prece referente a esse título. Meu Deus, eu acredito em vós e na vossa bondade infinita. É por isso que não posso acreditar que destes ao homem a inteligência para vos conhecer e a aspiração, pelo futuro para depois lançá-lo no nada. Acredito que meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que, quando tiver cessado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto os laços que unem minha alma a meu corpo romperem-se e que logo vou ter que prestar contas do uso que fiz da vida enquanto encarnado. Vou sofrer as consequências do bem ou do mal que fiz. Lá não haverá mais ilusões, nem mais desculpas possíveis. Todo o meu passado vai se desenrolar diante de mim e serei julgado segundo as minhas obras. As minhas obras. E a gente tem que lembrar aqui, meus queridos, que esse julgamento não é feito por outro, não é feito por Deus. Somos nós mesmos quem nos julgamos, que criamos o céu ou o inferno dentro de nós. Somos nós. Nada levarei dos bens da terra, honrarias, riquezas, satisfações de vaidade, orgulho, enfim, tudo que se prende ao corpo vai ficar na terra, nem a menor parcela me seguirá, e nada disso me será útil no mundo dos espíritos. Levarei comigo apenas o que pertence à alma, ou seja, as boas e as más qualidades que serão pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade, quanto mais minha posição na terra me tenha dado um maior número de ocasiões para fazer o bem que não fiz. Ver nesta obra no capítulo 16, item 9. Aqui nós vemos nesse trechinho que o julgamento que faremos de nós próprios, quando estivermos lá e tivermos consciência do que viemos a fazer e não fizemos, nós vamos nos culpar não só por aquilo que eu fiz de errado, mas por aquilo de bom que eu poderia ter feito e não fiz, né? Então a gente precisa ficar esperto e fazer o máximo de coisas boas que pudermos, porque isso não vai ser bom só para o outro, não é egoisticamente falando, mas quando se faz um ato de bondade é bom para a gente, não pensando só na vida futura,
do espírito, mas agora. É tão bom, é tão agradável poder auxiliar, poder fazer. Pois em tantas ocasiões nós também somos esses necessitados de auxílio, de um oi, de um boa tarde, de um bom dia, de um pão. Então, essas preces nos fazem pensar, mas vamos continuá-la? Deus de misericórdia, que o meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos a estender sobre mim um manto de vossa indulgência. Se é de vossa vontade prolongar minha existência, que seja empregada para reparar, tanto quanto estiver ao meu alcance, o mal que pratiquei. Se minha hora é chegada, levo o consolador pensamento de que me será permitido resgatar as minhas faltas em novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado imediatamente o gozo dessa felicidade pura, que pertence somente ao justo por excelência, sei que a esperança não me está perdida e que com o trabalho atingirei o objetivo, mais cedo ou mais tarde, conforme os meus esforços. Aqui nós vemos nesse trecho da prece, né? Que se for chegada a hora, que assim seja, que seja feita a vontade do Pai. E se não for ainda o momento, que o tempo que nos resta seja para praticar o bem e para corrigir o que de mal tenhamos feito. E se chegar a hora e não formos ali para um céu como conhecíamos, e sabemos que não é assim, porque o céu é de consciência, que cabe aos justos, sabemos que teremos a chance de um recomeço para nos aperfeiçoarmos. Sempre teremos a chance de recomeçar. Por isso a reencarnação. A mudança é sempre de dentro para fora. Sempre. Nunca de fora para dentro. Não tem como eu me melhorar se eu for fazer só uma plástica, um botox, um sei lá o que, ácido hialurônico. Você vai mexer no físico. Mas a essência é interior, é intrínseca de cada um. E é ali que devemos melhorar. É ali que temos que atuar, segundo tudo que estamos tendo a chance de aprender. Mas vamos continuar, né? Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião estarão lá, perto de mim, para me receber, e em breve eu os verei como eles me veem. Sei que encontrarei aqueles que amei na terra, se o tiver merecido, e aqueles que deixo virão um dia me reencontrar para estarmos reunidos para sempre, e enquanto isso, poderei vir visitá-los. Também sei que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me pelo que têm a me censurar, meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, e que eu não me envergonhe na presença deles. Perdoo aqueles que me fizeram ou quiseram me fazer mal na terra. Não levo nenhum ódio contra eles e rogo a Deus que os perdoe também. Senhor, dai-me a força para deixar sem lamentações as alegrias grosseiras deste mundo, que não são nada perto das alegrias puras do mundo onde vou entrar. Lá, para o justo, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Apenas o culpado sofre, mas resta-lhe sempre a esperança. Bons espíritos, e vós, meu anjo guardião, não me deixes fracassar nesse momento supremo. Fazei brilhar aos meus olhos a divina luz, a fim de reanimar minha fé, se ela vier a abalar-se. Veja adiante no item 5, prece pelos doentes e obsediados, página 308. Nesse item que ele cita, vai falar um pouquinho mais a respeito do desencarne, né? Aqui é na previsão da morte próxima, e mais adiante nós iremos ver
por alguém que realmente, estar ali já no momento de desencarne. Vejamos agora preces pelos encarnados, por alguém que esteja em aflição. Se é conveniente que a prova do aflito siga seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. Porém, seria ato de impiedade se o desencorajássemos, porque o pedido não é atendido, já que, na falta da cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta não tem proveito para si, pois será obrigado a recomeçar a prova. É, pois, em direção a esse objetivo que é preciso dirigir nossos esforços, seja pedindo aos bons espíritos em favor dele, seja levando-lhe o moral pelos seus conselhos e encorajamentos, seja também auxiliando-o materialmente, se for possível. A prece, neste caso, também tem um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o objetivo de lhe fortalecer o ânimo. Prece. Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos em suavizar a amargura da situação se assim for sua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico para ampará-la nas suas aflições. Se no seu interesse elas não puderem ser poupadas, fazei-o compreender que elas são necessárias para o seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, e elas se tornarão menos amargas. Dai-lhe também a força de não se entregar ao desespero, que lhe faria perder os frutos do seu sofrimento e tornaria sua posição futura ainda mais difícil. Conduzi meu pensamento até ela e que eu a ajude a manter sua coragem. Que assim seja. Aqui, meus amigos, nós vemos que devemos pedir sempre que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque por vezes nós queremos impor nossa vontade a Deus. E na nossa oração, nós devemos sempre pedir para dar a essa pessoa força, coragem, para ajudar ela a passar pela prova ou expiação com aprendizado, senão vai ter que repetir tudo novamente. Então agradeçamos a Deus Pai por mais um dia de aprendizado. Fiquem com Deus e que a semana seja abençoada por Deus Pai. Até breve, amigos. Boa tarde a todos, que todos estejam ali sintonizados com Deus, com Jesus. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 1, da reencarnação. 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo.
166c. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Neste primeiro item, Kardec, através das perguntas e a espiritualidade maior através das respostas, nos esclarece que não evoluímos se não encarnarmos no corpo físico. Então, encarnar, viver no corpo de carne, faz parte do nosso progresso espiritual. Não vamos conseguir nos depurar se não encarnarmos para passar por provas, por expiações, como nos foi falado aqui. E esse número de encarnação vai depender de cada um, do aprendizado que cada um vai tendo através dessas experiências. Aquele que consegue avançar mais rapidamente, obviamente não vai precisar, melhor dizendo, encarnar tantas vezes. E aqueles de nós que for recalcitrantes, demorar para avançar, vamos continuar tendo as oportunidades, porque o objetivo da reencarnação é dar a chance, pela misericórdia de Deus, é dar a possibilidade de cada um chegar a ser um espírito puro. Vamos ao item 2, Justiça da Reencarnação. Kardec faz a pergunta 171, vamos ver. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Vamos à nota de Kardec. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona um meio de consegui-la, com as provas da vida corpórea. Mas sua justiça, na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem, segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles
que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida, ele a aproveitará numa nova existência. Nesse item 2, sobre justiça da reencarnação, após a pergunta de Kardec, os Espíritos respondem a nós que Deus é justo e revela a cada um a importância do aproveitamento da prova da reencarnação. Revela a justiça de Deus e a razão de cada um de nós que diz acreditar em Deus realmente se curva às evidências com as quais vivenciamos todos os dias. Percebemos ao nosso lado histórias de vidas onde espíritos reencarnam em corpos totalmente impossibilitados de prover a própria necessidade ali pelas deficiências que traz. Onde estaria a justiça de Deus? Se cada um é chamado a receber um corpo físico nesta ou naquela determinada condição. Essas diferenças, portanto, nos demonstram a justiça. Nos demonstram que tivemos outras vidas e que todos somos herdeiros das nossas novas oportunidades e provas daquilo que foi proposto a cada um de nós como prova e das expiações dos resgates que haveremos de ter. Kardec, na nota, deixa muito mais claro o que fala aqui sobre a doutrina da reencarnação, né? Onde o homem vai ter várias existências sucessivas para poder ali realmente reparar os equívocos, os erros, em novas oportunidades. Observando e apreendendo ali os aprendizados de que necessitamos todos para conseguirmos chegar à perfeição relativa. É muito bom e consolador saber que vamos ter várias oportunidades, graças a Deus, porque uma só realmente não haveria de ser o suficiente para que pudéssemos aprender tudo quanto possamos aprender para servir, para nos aproximar de Jesus. Bom, vamos ao item 3.
encarnação nos diferentes mundos. 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo, da Terra, não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo ao outro? Ou pode viver muitas vidas num mesmo globo, num mesmo mundo? Pode reviver muitas vezes num mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. 173a. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. 173b. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. 174. É uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. 175. Há vantagens em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. 175a. Não seria melhor continuar como espírito? Não, não. Ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus. 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem mais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer noutro. 176a. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. 176b. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade. 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. 177a. Como então explicar a pluralidade de suas existências num mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez, em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando têm uma missão a cumprir para ajudar o progresso. E então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque lhes fornecem um meio de se adiantarem. 178a. Isso não pode também acontecer como expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar
as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. 178b. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra. Há os que estão mais ou menos adiantados. 180. Ao passar deste para outro mundo, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Kardec nos remete para ver a influência do organismo, item 367. Então, nós vamos adiantar um pouquinho e no item 367, a pergunta é a seguinte: o espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Resposta: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. 181. Voltando. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista da matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. 182. Podemos reconhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas os perturbariam. Nota de Kardec, para finalizarmos aqui o estudo desta parte. Vamos ver. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distanciadas, percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem. O egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral, e isso é perfeitamente racional.
Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que os desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeitos às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência que deseja assim abreviar os sofrimentos. Nós vamos finalizar por aqui esse capítulo, esse estudo de hoje, para dar continuidade no próximo encontro. Mas, neste item, encarnação nos diferentes mundos, fica muito claro aqui, através da codificação de Kardec, o quanto temos o universo todo na possibilidade de encarnarmos para o aprendizado. Então, isso pode expandir e deve expandir a nossa mente, a nossa consciência de que somos seres criados por Deus, simples e ignorantes, e ali recebemos desse poder superior de Deus as oportunidades de vivenciar as nossas experiências em corpos físicos no planeta em que formos chamados a viver. E isso é muito bacana porque podemos passar parte das nossas experiências vivendo num planeta, no outro. Isso varia de acordo com as nossas necessidades. Então, vemos que há mundos superiores à Terra, inferiores à Terra, e do mesmo grau que a Terra, inclusive, nos foi esclarecido aqui. E hoje, se estamos encarnados na Terra, pode ser que seja até a primeira vez, pois que já encarnamos em mundos semelhantes e devemos terminar aqui o que começamos no outro, ou pode ser também que já vivenciamos outras experiências na própria Terra. E vemos aqui, confirmado pelas palavras da espiritualidade maior, das observações de Kardec, que podemos evoluir tendo várias vidas, por exemplo, no mesmo planeta. De que forma? Passando por várias experiências e situações no mesmo planeta. Então, eu posso renascer em determinado gênero, eu posso renascer em determinada posição social, em determinado país, raça, enfim, para desenvolver ali as minhas possibilidades nessa senda progressiva, intelectuais, morais. Então vejam, há uma infinidade de condições que podem ocorrer, que nos são oferecidas, seja num planeta ou no outro, para que possamos progredir. Isso é incrível, porque somos um cidadão do universo, né? E quanto mais consciência vamos tendo, quanto mais condições, vamos ali, pela nossa própria condição ali, então, verdadeiramente, sendo atraídos a viver nesse ou naquele planeta, sendo um mundo superior ou inferior. Então, podemos passar deste para um mundo melhor, dependendo da condição do nosso comportamento, se alcançamos esse estado melhor. Ou até, se não conseguimos evoluir o suficiente, sermos atraídos para um orbe, um globo, onde há ali sintonia com a nossa condição. Então, por hoje ficamos aqui, vamos dar continuidade a esse assunto, que esse item é um pouco mais extenso. Que Deus Pai esteja com cada um de nós, que possamos aproveitar as experiências a cada segundo, que possamos buscar lucidez em cada pensamento, palavra, ato, a fim de aproveitar essa experiência e podermos cada vez mais nos afinar com Jesus, que nesse planeta é o nosso maior modelo, o nosso irmão maior. Então agradeçamos a Deus, lembrando da oração que esse mestre amigo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações e livra sempre de todo mal. Que a paz de Jesus esteja presente no coração de cada um. Uma boa tarde a todos.